A Ucrânia tem sido cada vez mais encorajada a atingir alvos estratégicos dentro da Rússia, através de ataques nas últimas semanas, mesmo quando sofre ataques às suas próprias cidades, estabelecendo uma nova fase do conflito definida pelos aparentes esforços de Kiev para desgastar o apoio interno russo à guerra. Na madrugada de quinta-feira, por exemplo, 30 de agosto, a Rússia sofreu um amargo ataque. Moscou assistiu ao maior ataque de drones ao seu território desde que lançou a guerra contra a Ucrânia. Foram 6 pontos de ataques na Rússia, todos eles estratégicos para os russos. Um aeroporto na cidade de Pskov, no oeste da Rússia, usado tanto para aeronaves civis quanto militares, também foi alvo de ataques de drones. Trata-se de uma região a cerca de 780 quilômetros ao norte da primeira fronteira de Kiev. A agência de notícias estatal russa TASS informou que, como resultado de ataques de drones, 4 aeronaves de transporte estratégico Il-76 foram danificadas na região de Pskov. As ofensivas aéreas ucranianas em solo russo não. Desde o início deste ano, as atividades se tornaram mais frequentes a ponto de Moscou iniciar um programa de ajustes de área A2AD contra qualquer sistema aéreo que tente atacar qualquer ponto da capital e área periférica. Moscou é uma das cidades mais protegidas do mundo, até antes da guerra na Ucrânia, mas sofre recorrentes ataques. Em 1918, a então Rússia Soviética criou a Diretoria de Defesa Aérea de Moscou, especializada na defesa do coração do país. Desde então, foi atualizado diversas vezes e o sistema agora inclui complexos de mísseis terra-ar, radares e caças a jato. A camada externa de defesa, conhecida como A-135, e que cobre toda a cidade, é um dos poucos sistemas fixos de mísseis antibalísticos do mundo, tendo sido ativado em 1995, e possui cerca de 100 mísseis destinados a interceptar ogivas nucleares, e agora essa camada vem sendo atualizada ao tempo. No entanto, dentro dele está o complexo S-50M, que inclui radares, centros de controle e lançamentos de mísseis terra-ar de longo e curto alcance. Com a notável exceção de Kiev, a capital da Ucrânia, o resto da Europa não tem nada parecido com o sistema russo, que inclui diversos subsistemas como S-400, S-300 e Pantsir S-1, implantados em terra e no topo dos principais edifícios governamentais do país. As defesas aéreas russas foram protegidas e projetadas para lidar com bombardeiros de alta velocidade e mísseis de cruzeiro e balísticos. Os sistemas de radar antigos filtram automaticamente objetos baixos e em movimento lento, até como pássaros, que podem causar alarmes falsos. Infelizmente para o Kremlin, isso também significa que eles frequentemente perdem drones. Não que pareça ter pensado muito no problema. O atual plano de defesa aérea da Rússia, por exemplo, que abrange o período até 2030, não menciona toda a tecnologia existente. No final de março deste ano, a Rússia prometeu terminar a modernização dos sistemas de defesa antimísseis que protegem sua capital até o final do ano, segundo o próprio ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Isso significa que nada mais passará entre as barragens defensivas do país? Não há como saber isso. Ainda neste ano, tudo indica que o país formará uma divisão e brigada de defesa aérea antimísseis para fins especiais e um regimento antiaéreo com um complexo de mísseis terra-ar S-350 Vityaz, operacionalmente eficiente contra pequenas aeronaves a 120 km de distância e artefatos balísticos a 30 km de distância. O desenvolvimento de capacidades de defesa aeroespacial tem sido um componente importante do Programa Estatal de Armamento da Rússia desde 2020. Esse esforço foi responsável por cerca de 17,5% dos 3,4 bilhões de rublos, algo em torno de 44,3 bilhões de dólares gastos no programa desde o seu início em 2011. Porém, os ataques de drones recorrentes e o último avassalador e nunca antes visto em solo russo incomodou o Sergei Shoigu, que teve uma decisão importante.
Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Ara Militar? Não perca tempo, venha conferir as estampas que estão incríveis, com canecas e também botões, tudo por um preço ideal que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/Ara Militar. O ministro Shoigu ordenou o aumento da produção de equipamentos de detecção de radar e também exigiu a organização do trabalho para impressionantes 24 horas por dia e 7 dias por semana das empresas estatais. O chefe da defesa russo instruiu a transferir para um modo de operação 24 horas por dia das subsidiárias da estatal Almaz-Antey, maior fabricante de sistemas de defesa aérea da Rússia. E o que isso significa? A Rússia passa agora a equiparar sua produção a nível de guerra e mostrar que possui tecnologia suficiente para elevar o nível de dissuasão e proteção em relação a sistemas antiaéreos. Há também a possibilidade de que a China tenha aumentado de alguma forma a exportação de tecnologia eletrônica, como chips e outros equipamentos necessários para o desenvolvimento interior dos sistemas antiaéreos. Shoigu visitou uma das fábricas na região de Tula e verificou o andamento da execução da Ordem de Defesa do Estado. Ian Novikov, diretor-geral da Almaz-Antey, informou a Shoigu que a capacidade potencial de produção para toda a gama de produtos produzidos aumentou muitas vezes, e após o aumento dos turnos de trabalho, a qualidade e velocidade de produção também aumentaram. Shoigu, conforme noticiado pela assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, conheceu as oficinas onde são produzidos sistemas de radar, pois o ministro realizou uma reunião com a participação de dirigentes da empresa e militares de alta patente. O chefe do Ministério da Defesa da Federação Russa estabeleceu a tarefa de aumentar a produção de equipamentos de detecção de radar e também exigiu organizar o trabalho 24 horas por dia da empresa e 7 dias por semana, segundo o Ministério da Defesa em um comunicado. Não se sabe ao certo se essa ordem, dada por Shoigu, foi após os últimos ataques avassaladores contra a Rússia. A Almaz-Antey reúne empresas produtoras de armas para defesa aérea e defesa antimísseis. Por exemplo, a preocupação é o desenvolvedor dos complexos Buck S-300 Favoritive, S-350 Vityaz e S-400 Triumph. Os sistemas de radar também são utilizados na defesa aérea, em particular para detectar drones e assim proteger de forma mais eficiente o coração da Rússia. Mantenha-se muito bem informado, apoie o Ara Militar se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Você também pode receber nossas análises diárias sobre geopolítica, defesa e segurança e tudo mais em nosso grupo lá no Telegram. Deixamos o link aqui nos comentários.